Glória a Deus. Mateus 22, verso 29. A palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Obrigado, meu Pai, pela leitura da Tua palavra nessa manhã. Fala conosco, usa meus lábios, que o Senhor possa inspirar cada coração, cada vida, e que nessa manhã possamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Pai, alcançando o nosso coração e a nossa vida. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode sentar, aleluia. Mateus 22, 29, Jesus está falando algo que vai ser como base para a nossa vida aqui nessa manhã. Nós estamos nestes 21 dias, nessa jornada de oração, consagração, quebrantamento, unção e poder de Deus. É o que nós temos buscado. Graças a Deus, muitos estão conosco nessa caminhada e têm tido a vida edificada através desse movimento que nós estamos aí clamando, convocando a igreja para entrar conosco. Lá no primeiro dia, quando aqui eu falava à igreja, eu dizia que esses 21 dias, eles podem ter o poder de transformar a nossa vida. Na verdade, não há nada especial neles em si, mas sim na atitude que nós teremos, porque é isso que vai promover mudança na nossa vida. O que muda a minha vida é a partir da mudança das minhas atitudes. Mudo o meu pensamento, a partir do pensamento eu começo a mudar as minhas atitudes. Então, esse tempo é um tempo disso, onde nós estamos convidando você, te chamando a estar conosco, nessa jornada de oração, nessa jornada de se entregar a Deus e se colocar diante do Senhor. Nós estamos entrando hoje no último ciclo, no último período de 7 dias. Foram 2 até aqui, a primeira semana, agora essa última, a segunda semana que passamos, dividindo em 3 períodos de 7 dias, nós estamos entrando no terceiro período de 7 dias, nos últimos 7 dias dessa jornada de consagração, de oração e de busca pelo poder de Deus. Na primeira semana nós falamos sobre oração e intimidade. Oração e intimidade com Deus. Quanto mais íntimo de Deus, mais nós somos transformados pela graça de Deus, mais a luz de Deus brilha através da nossa vida, da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Então foi um chamado a termos uma vida de maior intimidade, uma vida de mais oração. Como nós estamos dizendo, é o hábito, a prática da oração. O segundo período de 7 dias, a segunda parte, a segunda perna desses 7 dias, desses 21 dias aí, dividindo em 3, então essa última semana, nós falamos sobre jejum e consagração. E jejuamos e nos consagramos a Deus para que Ele tirasse da nossa vida, para que Ele tirasse de nós tudo aquilo que nos atrapalha na comunhão e na intimidade com Ele. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Que Deus tire de nós tudo que nos afasta dEle. E foi o que nós oramos, o que buscamos a Deus. E isso baseado na ideia, porque lá na primeira semana, eu falei, trouxe aqui, que a nossa busca essa semana era para que nós tivéssemos e nós buscássemos um maior crescimento com Deus. Nós somos chamados a crescer. Então o meu chamado, o nosso chamado, é um chamado ao crescimento. Nós precisamos crescer em Cristo Jesus. Nós precisamos crescer na presença de Deus, no conhecimento de Deus. E eu apontei aqui 4 coisas que nos ajudam a crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que são elas: oração, jejum, conhecimento da palavra e o poder de Deus sobre a nossa vida, o batismo com o Espírito Santo sobre nós. Não são os únicos, mas são coisas importantíssimas que promovem, que produzem, que geram crescimento no nosso coração em relação a Deus, a sua palavra. E nós estamos vivendo um momento onde se exige de nós o crescimento, irmãos. Exige de nós que a gente cresça, que a gente conheça. Essa semana, alguns se assustaram com um tal vídeo, onde lá tem uma profecia lá,
que dia 30 todo mundo vai morrer. Dia 30 vai vir um anjo da morte, quem estiver na rua vai morrer, é para ficar em casa, é para ungir a casa, a porta, a janela, para que você não morra. Então, a preocupação disso. Então, assim, bom, em primeiro lugar, às vezes tu está preocupado até dia 30 à toa. Porque você vai morrer hoje. Que isso, pastor? Está amarrado? Alguém aqui tem certeza que vai estar vivo amanhã? Isso é a primeira coisa, irmão. A gente não tem domínio de nada, querido. A minha vida, sua vida está nas mãos de quem, irmão? Minha vida está nas mãos de Deus, querido. Deus é que sabe. Sei nem se eu estou vivo amanhã. Dia 30, basta cada dia o seu mal, querido. Segunda coisa, você tem que estar preparado para a morte quando? Só no dia 30? Ou a gente tem que estar preparado agora? Se Jesus voltar agora, estamos preparados? Diga amém, irmão. Se Jesus voltar hoje, eu tenho que estar preparado hoje, para partir com Ele, para estar com Ele. Então são umas loucuras completamente fora de doutrina, fora dos princípios de Deus, e que muitas vezes a gente é levado, e essas coisas cada vez vão ficar pior, irmão. As falsas doutrinas, as falsas heresias, e essa é até boa, porque, se é que eu posso chamar de boa, alguma coisa que não é bíblica, porque essa pelo menos está nos chamando a orar mais, o pessoal ficar com medo, então vai lá, volta o coração e busca a Deus, ainda tem essa vantagem ainda. Pior são aquelas que vão te afastar do caminho do Senhor. Pior são aquelas que vão dizer e vão fazer com que haja apostasia, que nós já estamos vendo hoje em dia. Então a gente precisa crescer para conhecer a palavra de Deus, para conhecer a palavra do Senhor, e Deus tem nos chamado isso. Busque a minha presença como você nunca buscou, e você terá a minha presença como nunca teve. Então esse é o chamado, essa jornada é para uma busca pela presença de Deus, uma busca pela glória de Deus, uma busca pelo poder de Deus, para que sejamos transformados, para que sejamos cheios da presença de Deus. Então, como nós dissemos, nessa primeira parte ali, esses pilares aqui, que geram crescimento, oração, jejum, conhecimento da palavra, e o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo. E essa semana, então, esses 7 dias que nós teremos pela frente, nessa nossa jornada, nós vamos então falar muito sobre isso. Vou te incentivar a isso, a buscar um conhecimento maior da palavra de Deus, e a clamar a Deus, para que Ele se derrame sobre a sua vida, para que Ele encha seu coração, em nome de Jesus Cristo. Mateus 22, 29, Jesus respondendo aos saduceus, Ele diz, Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Chamada de Jesus aqui, a resposta dele aos saduceus, é quando ele é questionado, ele é perguntado, Senhor, conta uma historinha para ele. Se você for lá no texto todo, vai contar uma historinha. Naquele dia, aproximando-se dele alguns saduceus, e diziam não haver ressurreição, lhe perguntaram, mestre, Moisés diz, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Então eles perguntaram, criaram lá uma historinha lá, que uma mulher casou com 7 irmãos, matou os 7, depois ela morreu, quer dizer, matou, é brincadeira minha, mas morreram os 7, depois ela morre também, e a pergunta deles era, com quem ela vai se casar? E a resposta de Jesus foi, vocês erram, o erro de vocês é porque vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Jesus estava falando para a gente que conhecia a religiosidade, que era religiosa. Jesus não estava falando para alguém do mundo lá fora. Jesus estava falando para gente religiosa, gente que frequentava o templo. Sabe qual é a conclusão que eu chego? Que a gente pode estar no templo, que a gente pode ser religioso,
mas não conhecer nem a Escritura, nem o poder de Deus. A gente pode viver numa religiosidade, numa superficialidade, que a gente nunca se lançou efetivamente em Deus, na presença de Deus, enchendo o coração da glória de Deus. Nunca mergulhamos, nunca nos aprofundamos, nunca nos enchemos. Então, a chamada para nós isso não pode acontecer conosco. Deus não pode olhar para nós e dizer: vocês erram, porque não conhece. O erro de vocês está no fato, está na situação de que vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Meu amado, minha amada irmã, um povo que não conhece a palavra de Deus é um povo enganado facilmente por falsas doutrinas. Um povo que não conhece a palavra de Deus é facilmente enganado por falsas doutrinas. Um povo que não conhece o poder de Deus é um povo que ainda não conheceu no seu interior, nas suas entranhas, nas suas emoções, dentro da sua alma, do seu coração, ainda não conheceu esse poder de Deus, que é o que nos guia à vontade de Deus. O que nos guia à vontade de Deus é esse poder de Deus lá no interior da nossa alma, do nosso coração, e que vai nos conduzir. Essa semana eu li em algum lugar, não me lembro exatamente aonde, o que é a fé. E lá dizia: a fé é quando eu estou no meio de um temporal, de uma tempestade, de um vendaval, sem lugar para me segurar, sem saber o que vai acontecer, mas eu tenho paz, porque dentro de mim uma voz diz: eu estou cuidando de você. Isso é fé, irmãos. As circunstâncias todas são contra, mas dentro de mim tem uma voz dizendo: eu estou cuidando de você. Eu estou guardando a sua vida, eu estou protegendo você. Então essa voz que guia o nosso coração, que guia a nossa vida, é que nos faz caminhar pela fé, é que nos faz andar em fé. Então a minha chamada para nós hoje é que a gente busque o poder de Deus, busque o conhecimento da palavra, que você ore nessa semana pedindo isso. E por que eu devo conhecer as Escrituras Sagradas? Por que eu devo buscar o conhecimento da palavra de Deus? Porque, por exemplo, é através do conhecimento da palavra de Deus que nós vamos receber instrução e ensino para a nossa vida. Abra comigo lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. 2 Timóteo 3, 17. Desculpa, 16. Perdão, Levi. Diz o texto: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para compreensão, para educação na justiça. Então olha só o que a Bíblia faz conosco. Olha lá, ó. Qual é a importância de nós aprendermos a palavra de Deus? A importância dela é porque a Escritura, ela é inspirada por quem, irmãos? Por quem? Ela é inspirada por Deus. A Escritura é inspirada por Deus. E ela é inspirada por Deus para quê? Ela é inspirada por Deus e ela é importante, ela é útil para o ensino, para que aprendamos, para que a gente aprenda, para o ensino, para a repreensão, para a correção. A palavra de Deus nos corrige, irmão, sim ou não? A palavra de Deus nos corrige, ela nos confronta, ela mostra o que está errado na nossa vida. Então a palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus transforma a nossa vida. Então ela é útil para ensino, ela é útil para repreensão, ela é útil para correção, ela é útil para educação, para informação, para o crescimento na justiça. A justiça de Deus, o ensino de Deus, a palavra de Deus. Então a Bíblia Sagrada, ela gera ensino, crescimento, aprendizagem, correção, educação na nossa vida. É através da palavra de Deus que a gente aprende, por exemplo, sobre a pessoa de Jesus. É a Bíblia que me traz a revelação de quem Jesus é. Olha lá, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 15.
Olha lá o que diz o texto, Mateus 16, 15. O texto vai dizer: ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então como é que eu aprendo que Jesus é o Cristo? Através da palavra de Deus. Está registrado, irmãos. Eu não preciso da revelação agora que o Pedro recebeu lá. Porque o que o Pedro recebeu está escrito aqui na Bíblia. Eu leio, eu abro a Bíblia e o Espírito Santo vai confirmar no meu coração aquilo que ele mesmo colocou no texto. Então está lá a revelação de quem Jesus é, de quem ele é. João 14, 6. Olha lá o texto, João 14, 6. Jesus respondendo disse, vamos ler? O que ele disse? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Como é que eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Que ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Porque Ele falou. Mas como é que eu sei hoje? Eu não estava lá quando Ele falou. Eu sei graças às Escrituras Sagradas. Graças à Palavra de Deus, que hoje nós temos. Então é a Bíblia que vai me apresentar quem Jesus é. É a Bíblia que vai me dizer e vai me explicar o plano de salvação. Como eu sou salvo? Por que sou salvo? É a Bíblia que vai explicar. No texto, que é o resumo do plano de salvação, está em um versículo. João 3,16. João 3,16. Está lá dizendo. Você conhece esse texto? Pode ler com a gente? Porque Deus amou o mundo como? Que deu seu Filho unigênito, para que todo não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, está aí. Como eu sei o plano de salvação? Porque a Bíblia me ensina. Porque a Bíblia me ensina. Aqui é um resumão, um resumo profundo, verdadeiro. Mas está aqui, mostrando o plano de salvação para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então como é que eu aprendo que em Jesus eu tenho a vida eterna? Porque a Bíblia me revela. Porque a palavra de Deus me revela. Irmãos, está revelado na palavra de Deus, querido. A profecia está completa, não precisa vir outro profeta para profetizar, sei lá que dia que vai vir anjo da morte, nenhum, está lá tudo no Apocalipse. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que conhecer. Mas em primeiro lugar, conhecer a Bíblia é ir contra a cultura. Porque a maioria de nós não tem o hábito da leitura. Não fomos educados ao hábito da leitura. Tem gente que não tem esse hábito. E a gente precisa ter essa prática, esse hábito da leitura. É a leitura que vai te trazer crescimento e ensino, irmãos. É a leitura que vai nos fazer crescer. Então pega a sua Bíblia e vai ler, vai aprofundar o conhecimento da palavra de Deus. Está na sua mão. Existem países onde as pessoas não podem fazer isso, não têm acesso à Bíblia Sagrada. E nós temos aqui a alegria e a bênção de termos a Bíblia na nossa mão, onde a gente tem a oportunidade de crescer e de aprender, através daquilo que a Bíblia nos revela. Então, você precisa ter essa prática, sabe? Tem gente, irmãos, tem crente que passa a semana inteira, a vida inteira, que passa um dia inteiro sem abrir a Bíblia para ler um capítulo, pelo menos, da palavra de Deus. Para você ter a oportunidade da leitura da palavra de Deus. Olha, a Bíblia vai me ensinar o meu papel como marido. A Bíblia vai me ensinar o meu papel como pai. A Bíblia vai ensinar as mulheres, as irmãs, o papel como esposa, como mãe. Nos ensina o nosso papel de filhos. Nos ensina como eu devo me comportar lá no meu trabalho. A Bíblia fala, por exemplo, ensina para nós que a gente não deve servir ao nosso Senhor no mundo lá fora apenas na vista, mas que eu devo fazê-lo de forma honesta, honrada, mesmo quando Ele não está vendo, como eu faço para Deus. Você está entendendo? Então enganar o patrão lá, a Bíblia está dizendo que isso é errado.
A Bíblia diz como eu devo me comportar na minha vida financeira. Irmãos, a palavra de Deus te ensina a tudo que você precisa, a palavra de Deus vai nos ensinar. Aonde eu aprendo isso tudo, pastor? Na Bíblia. Na Bíblia, somos instruídos a como nos comportar como cidadãos, como eu me comporto na sociedade. Eu aprendo sobre perdão. Eu aprendo a palavra de Deus como sou perdoado por Deus. Aprendo na Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, através da leitura bíblica, eu sou confrontado com a minha maneira de viver. Irmão, logo no início da minha caminhada, eu como cristão, eu não tinha o hábito da leitura, entrei para a igreja, não sabia. Até que eu comecei com o hábito da leitura, alguém disse para mim, você tem que ler a Bíblia. Falei, beleza, fui lá comprar a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, aí eu fui instruído, olha, lê a partir de Mateus. Começa de Mateus, que é o primeiro evangelho, e você vai ler a partir de Mateus. Você vai conhecer a história de Jesus. Então lê os evangelhos, lê o Novo Testamento, depois você volta e lê o Antigo Testamento, mas começa dos evangelhos, para você entender a obra da salvação em Cristo. E eu comecei, e cheguei em Mateus 5, 6 e 7, irmão, como aquilo me confrontou, porque aí ali Jesus vai mostrando como é a vida, como é que eu tenho que viver, vem lá as bem-aventuranças, vem lá Jesus confrontando a nossa vida. A Bíblia nos confronta, a Bíblia mostra onde estamos errando, a Bíblia revela, parece a lanterna, se assim eu posso usar uma expressão assim, sabe? Mas parece que é um canhão de luz que Deus bota na sua mão e que joga assim em você, assim, ó, que é onde a gente tenta esconder tudo, mas aí a Bíblia vai, aquilo que você tenta esconder de todo mundo, a palavra de Deus vai lá e revela. Aquilo que a gente fazia oculto, a Bíblia Sagrada vai lá e toma, para você acordar. Então, por que eu preciso aprender e conhecer a palavra de Deus? Porque ela é fonte de esperança, ela é fonte de força, ela é fonte de ânimo, de alegria, de sabedoria, de direção para a nossa vida, de correção para nós, nos leva a cada dia a vivermos uma revelação mais profunda de Deus, a conhecermos mais a Deus. Isso é a palavra de Deus. Quantos de nós, irmãos, já não recebemos instrução numa leitura bíblica? Quantos de nós já não recebemos força, ânimo, esperança numa leitura bíblica? Salmo 27, por exemplo, fazer a leitura dele brevemente, Salmo 27. Glória a Deus. Diz lá o Salmo, ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Olha a declaração do salmista. Ele diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, quando as pessoas se levantam para vir me destruir, meus inimigos opressores, eles é que tropeçam e caem. Verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim, terei confiança. Ler isso, irmão, enche o nosso coração de esperança, de fé, sim ou não? Enche o nosso coração de esperança e fé. Se precisa da leitura da palavra de Deus, do hábito da leitura. Faça disso um hábito diário. Pega lá um capítulo por dia para você ler. Ah, pastor, mas eu leio e não entendo nada. Coisa assim, duas coisas que eu vou te aconselhar. Pastor, eu leio e não entendo. Duas coisas simples. Primeiro, antes de ler a Bíblia, quem é o autor da Bíblia, irmão? Quem é o autor da Bíblia? Deus é o autor. Deus é o autor. Então ele sabe exatamente o que ele escreveu e o que ele queria dizer. Então sabe o que você faz? Antes de orar, diga: Senhor, abre a minha mente para eu entender a tua palavra. Me ajuda a compreender a tua palavra. Isso aqui não é um livro, irmão, de literatura. Isso aqui é a revelação de Deus. Isso é um livro espiritual. Então ore dizendo: Senhor, abra a minha mente para que eu entenda o que eu vou ler agora, eu entenda a tua palavra. Então essa é a primeira coisa. Peça a Deus, ore a Deus e Ele vai te ajudar a entender. A segunda coisa, a gente tem traduções da Bíblia que são mais fáceis de serem compreendidas. Existem outras que são mais antigas. Busque uma tradução mais simples, uma tradução mais nova, mais recente. NAA, que é a Nova Almeida atualizada, NVI, que é a nova versão internacional, linguagem de hoje, que é uma linguagem
mais atualizada. Enfim, irmãos, tem alternativas. Procure lá numa livraria ou até no seu aplicativo e procure lá, pesquisa lá qual é a mais atualizada, mais fácil de compreensão. Vai ter lá uma tradução onde você vai poder receber o entendimento mais fácil daquilo que você vai ler. Então, mas todo mundo pode entender e todo mundo pode compreender. Você precisa criar o hábito da leitura da palavra de Deus. A segunda coisa que eu quero chamar aqui para você essa semana, então você vai orar essa semana, o motivo da oração dessa semana é: Senhor, me ajuda a entender a Tua palavra. E o segundo motivo é: Senhor, e eu quero ser cheio do Teu poder, do Teu Espírito Santo na minha vida. Porque eu preciso do poder de Deus. Atos 1:8, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus vai dizer, Atos 1:8: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus diz para aqueles discípulos, eles estavam lá, irmãos, lá, Jesus ao ressuscitar, lá em Lucas capítulo 24, lá no versículo 49, quando lemos, ele diz assim, permanecei na cidade até que do alto seja revestido de poder. Então era para eles permanecerem na cidade, não saírem de lá enquanto não recebesse. Meu amado, minha amada irmã, permaneça firme em oração, permaneça firme na presença de Deus, permaneça incessantemente orando a Deus e pedindo: Senhor, eu quero o Teu poder, eu quero o Teu poder, eu quero o Teu poder, e eu vou permanecer orando até que Ele venha, em nome de Jesus Cristo. Então busque esse poder. E para que eu preciso desse poder? Pelo mesmo motivo que os discípulos tinham, a mesma necessidade que eles tinham, você também tinha. Porque olha aqui, eu estou falando de Pedro, estou falando de Tiago, estou falando daqueles grandes homens ali que são modelos e exemplos do trabalho que eles fizeram. Transformaram o mundo a partir da pregação do Evangelho. Só que antes de receberem esse poder, sabem quem eram? Medrosos, escondidos, assustados, com medo de morrer, com medo de ser crucificado, com medo de ser morto, com medo de ser preso. Eram esses homens. Depois que receberam o poder, sabe o que aconteceu com eles? Foram mortos, foram crucificados, foram presos, apanharam, mas não abriram mão e não perderam a coragem de dizer: eu tenho um Senhor na minha vida. Você consegue entender a transformação que isso faz na vida do homem, irmãos? Antes eles estavam lá com medo da morte. Depois que receberam o poder de Deus, eles foram lá enfrentar a morte. E nem a morte foi capaz de fazer com que eles abrissem mão da fé deles. Você precisa desse poder, irmão, dessa coragem? Diga amém, querido. Você está entendendo? E olha, tudo que vem pela frente aí, nós somos uma geração que precisamos de mais disso. Porque Jesus diz que os últimos dias serão tempos como nunca jamais houve, nem nunca haverá. Então, se nós somos a geração dos últimos tempos, parabéns. Você vai viver o que ninguém nunca viveu. E ninguém nunca viverá. Então a gente precisa do que ninguém nunca teve. E do que ninguém nunca terá. Entende isso, irmão? Nós precisamos daquilo que ninguém nunca teve e daquilo que ninguém nunca vai ter. Porque essa geração vai precisar de Deus mais do que qualquer outra, então. Mas Ele está disposto a derramar. Ele está disposto a fazer. Assim como Ele derramou dessa coragem, dessa unção, desse poder, dessa ousadia sobre a vida daqueles homens lá, sobre a vida daquele grupo de pessoas, Ele também pode derramar sobre a nossa vida. Eu preciso dessa presença de Deus. Eu preciso dessa glória de Deus. Eu preciso dos dons de Deus. Porque o Espírito Santo é o que traz os dons. Lá de 1 Coríntios 12, quando Ele derrama dons sobre a nossa vida. É o Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala dos frutos do Espírito. Os frutos são do Espírito. Não é um treinamento para eu ficar mais paciente. Não é um treinamento para eu ter domínio próprio. Mas é o Espírito Santo agindo na nossa vida. E Ele age em nós de tal forma que automaticamente o que aparece de nós, porque fruto é aquilo que aparece, é aquilo que nós damos aos outros, o fruto que sai de nós,
É o Espírito Santo que faz brotar, porque de mim mesmo, é isso que Paulo fala, na minha carne só vai brotar coisa ruim, é amargura, é ódio, é raiva, só isso. Mas quando eu tenho a presença de Deus, o que de mim brota é o fruto do Espírito. Aí é a paz, é a longanimidade, é a alegria, é a bondade, é a mansidão, é o domínio próprio, porque é Deus agindo. Paulo diz assim: eu morri, agora quem vive em mim é Cristo. Então é Cristo, é de tal forma a ser cheio da presença de Deus, que o que de mim aparece é o fruto que Ele dá em mim. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus, então preciso buscar. E o Espírito Santo, o batismo, não sei se você já recebeu esse revestimento de poder na sua vida. Pastor, eu quero, como é que eu faço? Siga o exemplo dos apóstolos. Atos 2:1, Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, permanecer aí até que do alto seja revestido de poder. Aí Atos 2:1 tem lá dizendo assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, buscando a Deus. O que esse pessoal estava fazendo? Eles passaram o tempo todo orando, buscando, pedindo a Deus. Aí a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então o Espírito Santo veio, se derramou, como línguas como de fogo, e batizou a vida daquelas pessoas. Mas o que eles estavam fazendo? Estavam fazendo aquilo que você precisa fazer, que é o quê? Buscar, desejar, dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu quero esse fogo, eu quero essa presença, eu quero o teu Espírito, eu quero ser cheio, eu quero transbordar na tua presença. É isso que nós precisamos. Então a minha convocação para essa semana é que você ore dizendo: Senhor, eu quero aprender a tua palavra, e eu quero ser cheio, ser cheia do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero estar cheio de ti e cheio do teu Espírito Santo na minha vida, no meu coração. Quantos desejam isso? Digo amém, irmãos. Essa é a nossa oração. Essa é a oração que nós fazemos. O pessoal da música pode vir me ajudar. Essa é a oração, esse é o clamor, essa é a busca, é a sede que nós precisamos ter. E dizer para Ele: Senhor, eu quero ser cheio, cheio do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero entender a tua palavra, eu quero ter revelado a tua palavra na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé e vamos orar.